O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje ouvimos nessa liturgia da palavra um fato que é muito comum no nosso relacionamento, no nosso encontro com Cristo, né? Primeiramente, a pessoa do Cristo ela vai chegar aos nossos ouvidos. A fé, o conteúdo da fé nos é chegado através do ensinamento. E aquilo quando chega em nós, entra nos nossos ouvidos, vai ter alguma reação, né? Talvez umas pessoas não vão nem ligar, outras pessoas vão ficar muito impressionadas, né? De algum modo se apaixonam por aquilo que escutam e vão querer dar uma resposta para aquilo que ouviram. Hoje nós vivemos um momento de efervescência religiosa muito grande, né? Os momentos, sobretudo esses movimentos mais carismáticos, onde a manifestação daquilo que se crê é uma manifestação mais explosiva, mais extravagante. E ali a pessoa vive uma paixão com relação àquilo que escuta. Muito bonito, né? Quando a gente está no comecinho da caminhada, quando a gente começa a se atentar para aquilo que é nosso Senhor Jesus Cristo, quando tomamos consciência daquilo que entrou nos nossos ouvidos, começamos a ficar enamorados por isso, né? E naquele momento, naquele ímpeto, naquele fogo, a gente quer dar, inclusive, a vida por Cristo. Diz que vai seguir a Cristo, que vamos amá-lo até as últimas consequências. Calma, porque nesse momento, por mais que seja bonito, por mais que seja bom e gostoso passar por ele, o enamoramento, né? Esse primeiro contato. A gente vive, às vezes, tem pessoas que crescem, vivem a vida inteira na igreja, e depois de velha, que vai tomar consciência daquilo que é ser cristão, daquilo que é ser católico, de quem é realmente Cristo, qual que é a importância dele para a nossa vida, enfim. E aí dá uma espécie de clique, né, na alma da pessoa, e ela começa a ser movida por um certo desejo. Só que acontece que com o passar do tempo, a pessoa, né, a alma enamorada, ela vai começar a se deparar com algumas exigências que o Evangelho vai começar a fazer na vida dela. Porque é muito bom enquanto nós só sentimos-nos amados por Deus. Isso aí é maravilhoso. Agora o problema fica na resposta que nós temos que dar a esse amor de Deus. Estamos falando aqui, mestre da lei, né? Alguém ali uma figura de algum modo notória da cultura judaica. Ela vai dizer: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Quem que nunca diz isso, né? É muito bonito, inclusive, nas ordenações, nas missas de envio, né? Canta aquela música que diz: aonde mandar eu irei. No momento da paixão, que o fogo está ali aceso, a gente diz qualquer coisa. Mas depois que a coisa começa a decantar, a gente começa a ser chamado a dar respostas mais maduras, aí a coisa começa a ficar complicada, a resposta fica diferente. O lugar para aonde mandar eu irei, às vezes um lugar fica mais agradável que o outro, as feiuras do lugar começam a aparecer, eu começo a ser defrontado com aquilo que eu tenho, que também é feio, mas é confortável que eu mantenha isso. Eu começo a querer negociar com nosso Senhor Jesus Cristo a minha caminhada de fé. Então é bonito a gente escutar, a gente dizer: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. E Jesus responde, está alertando: as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar
a cabeça, saiba disso. Chamando a atenção para ele de que a vida daquele que quer seguir a Cristo aonde quer que ele vai, de uma maneira radical, essa pessoa ela vai ter que viver numa certa pobreza. Ela vai ter que ser desapegada. Ela não vai poder reconhecer nada do que existe aqui de material como seu próprio. Ela não pode ver no mundo um lugar que seja seu. Tudo aqui tem aquilo que lhe é próprio. A raposa tem suas tocas, os pássaros têm os seus ninhos. Cada criatura, ela de algum modo se acomoda no jeito seu de ser, de viver. As árvores não têm necessidade a mais daquilo que elas têm. Os animais não têm mais necessidade daquilo que eles têm. Então, eles podem ser realizados plenamente aqui. O homem não. É claro, isso aqui que nós estamos dizendo é uma realidade de qualquer ser humano. Todos nós somos pobres porque verdadeiramente não possuímos nada. Não temos a posse verdadeira de absolutamente nada. Porém, aquele que segue a Cristo vive isso na radicalidade mesma. Não finge que possui alguma coisa. Assume essa realidade para si e vive de acordo com ela. Pobre. Não tem nada, não possui nada, nu saiu do ventre de sua mãe, nu saiu da terra e nu voltará para lá. Reconhece-se não possuidor de nada. Precisa ser obediente, precisa seguir a Cristo. Vem e segue-me. Não meta na sua cabeça as suas ideias, essas suas vontades esquizofrênicas. Renuncie às suas próprias vontades, renuncie a si mesmo e siga a Cristo. Está falando até da renúncia da família. Existem pessoas que renunciam à sua família para seguir a Cristo. E nessa escolha radical de viver desse modo, seguindo a Cristo em tudo, vivendo em tudo para Ele, abnegando-se de tudo, inclusive das relações terrenas, ganhamos aqui na terra luminares, luzes que acabam, de algum modo, por serem luzes, acabam nos afetando. Esses que tomam a atitude de ter adotar vida religiosa, vida consagrada, tornam-se religiosos, padres, inclusive, é uma vocação, evidentemente, é um meio de santificação dentre muitos, porém um meio de santificação que serve, que é valido por Deus para iluminar as pessoas ao seu entorno. A vida consagrada é isso. Não é uma vida que é para ser tomada de regra, mas é uma vida que é para ser tomada de luz. É para a gente olhar para essa pessoa religioso, religiosa, sobretudo os religiosos, religiosas, padres, santos, porque eles viveram perfeitamente essa entrega, esse seguimento radical de Cristo. E olhando para eles, a gente consegue reconhecer aquilo que na nossa vida, cada um a seu modo, pode fazer para seguir a Cristo, pode fazer para ter o seu coração voltado para Cristo. Eles servem para que nós enxerguemos. São eles os justos, poucos justos, para os quais Deus olha e, como nós vemos na primeira leitura, decide não destruir Sodoma e Gomorra. Pelos méritos destes, nós somos agraciados. Pelos méritos destes santos, que viveram a radicalidade do seguimento de Cristo, nós somos iluminados. A nossa consciência é aclarada. Pelo exemplo deles, nós somos encorajados. Ele é homem como eu, ser humano como eu, nasceu como eu nasci e seguiu a Cristo, renunciou a tudo. Eu não posso fazer 30%, 15%, 20% daquilo que ele fez. Nosso Senhor não nos obriga a muita coisa. Nosso Senhor nos pede muito pouco. O que é o pouco que ele nos pede? Diante da generosidade dele, da generosidade do seu coração, diante da generosidade da sua entrega. Que o Espírito Santo, irmãos e irmãs, que inspirou os evangelhos, possa vir ao nosso coração e nos criar mesmo no nosso coração uma sensibilidade, uma admiração por essas almas santas, esses homens, mulheres santos, que por meio de sua vida, sendo generosos, justos e generosos, nos deram uma luz, clareza daquilo que nós podemos fazer para seguir a nosso Senhor Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Sempre. Amém.